Eu quero pedir apenas uma coisa. Não saia agora. Pare por alguns instantes, respire fundo e ouça estas palavras com o coração aberto, porque eu acredito que existe uma razão pela qual você chegou até aqui. Talvez ninguém saiba exatamente o que você está enfrentando neste momento. Talvez as pessoas vejam apenas o seu sorriso, mas não vejam as preocupações que você carrega. Não vejam as noites em que você perdeu o sono. Não vejam as lágrimas que você derramou em silêncio. Talvez exista uma luta acontecendo dentro de você agora mesmo. Uma preocupação com um filho, uma preocupação com uma filha, uma preocupação com sua saúde, com sua família, com seu casamento, com suas finanças. Ou talvez exista apenas um cansaço que você já não consegue explicar. Porque existem dores que as palavras não conseguem descrever, e existem batalhas que só Deus conhece completamente. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando uma resposta, talvez procurando uma direção, talvez procurando uma palavra de esperança, ou talvez você nem saiba exatamente o que estava procurando, mas de alguma forma você chegou até aqui. E eu acredito que Deus quer usar este momento para falar ao seu coração. Porque existem momentos em que Deus não fala através de grandes sinais. Às vezes Ele fala através de uma simples oração, através de uma palavra, através de uma mensagem que chega exatamente quando mais precisamos. E talvez este seja um desses momentos. Talvez você tenha se perguntado recentemente: Deus ainda está me ouvindo? Deus ainda vê o que estou passando? Deus se esqueceu de mim? Se essas perguntas já passaram pelo seu coração, eu quero que você continue ouvindo, porque eu acredito que Deus quer responder isso hoje. E a resposta é simples: não, Ele não se esqueceu de você. Ele não deixou de ouvir suas orações. Ele não deixou de cuidar da sua vida. Ele continua vendo cada lágrima, continua ouvindo cada clamor, continua acompanhando cada passo da sua caminhada, mesmo quando tudo parece silencioso. Mesmo quando as respostas parecem demoradas, mesmo quando você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, Ele continua trabalhando, porque o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, e a espera não significa abandono. Muitas vezes Deus está fazendo sua maior obra justamente nos momentos em que pensamos que nada está acontecendo. Ele está preparando, Ele está alinhando circunstâncias, Ele está abrindo caminhos, Ele está fechando portas erradas, Ele está protegendo você de coisas que nem imagina. E um dia você olhará para trás e perceberá que Ele esteve presente o tempo todo. Vamos falar com Ele agora. Pai amado, neste momento nós nos aproximamos da Tua presença com humildade, com fé e com esperança. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração, conhece sua história, conhece seus medos, conhece suas preocupações, conhece suas lágrimas, conhece as batalhas que ela trava em silêncio e conhece os momentos em que ela sentiu vontade de desistir. Pai, hoje eu peço que o Senhor fale profundamente ao coração dessa pessoa, que ela sinta a Tua presença neste momento, que ela perceba que não está sozinha, que ela compreenda que o Senhor continua cuidando dela, mesmo quando não consegue enxergar, mesmo quando não consegue entender, mesmo quando a caminhada parece difícil. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração que esteja carregando um peso muito grande, um peso emocional, uma preocupação constante, uma dor que ninguém conhece. Eu peço que o Senhor toque esse coração agora, que o Senhor derrame paz onde existe ansiedade, esperança onde existe desânimo, força onde existe cansaço e fé onde existe medo. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que estão preocupadas com seus filhos, com seus netos, com pessoas que amam profundamente, pessoas que oram todos os dias pela proteção da sua família. Eu peço que o Senhor visite cada lar representado aqui, que a Tua mão esteja sobre cada família, que o Senhor proteja, guie, fortaleça e cuide daqueles que amamos. Pai, existem pessoas que estão esperando uma resposta, uma porta se abrir, uma oportunidade surgir, uma cura acontecer, uma restauração chegar, e o tempo de espera tem sido difícil.
mas hoje nós escolhemos confiar, porque sabemos que o teu tempo é perfeito, sabemos que os teus planos são maiores do que os nossos, e sabemos que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Pai, fortalece aqueles que estão cansados, levanta aqueles que estão desanimados, renova aqueles que sentem que suas forças estão acabando. E lembra cada pessoa ouvindo esta oração de que o Senhor continua no controle, porque nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração foi ignorada, nenhuma batalha passou despercebida diante dos teus olhos. O Senhor viu tudo, o Senhor sabe de tudo, e o Senhor continua agindo. Enquanto continuamos em oração, eu acredito que alguém precisa ouvir isto. Você chegou até aqui, e não foi sozinho. Houve momentos em que você pensou que não conseguiria continuar, mas Deus sustentou você. Houve momentos em que parecia impossível, mas Deus abriu um caminho. Houve momentos em que você não sabia o que fazer, mas Deus guiou seus passos. E o mesmo Deus que cuidou de você até aqui continuará cuidando. O mesmo Deus que sustentou você continuará sustentando. O mesmo Deus que protegeu você continuará protegendo. Por isso, não desista. Não abandone sua fé. Não pare de acreditar, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E o capítulo que você está vivendo agora não é o último. Antes de terminarmos esta oração, eu quero que você lembre de uma coisa: você é amado por Deus, você é visto por Deus, você é cuidado por Deus. E mesmo que tudo pareça difícil neste momento, o Senhor continua ao seu lado, continua ouvindo suas orações, continua enxugando suas lágrimas, continua fortalecendo você e continua preparando algo maior do que você consegue enxergar hoje. Pai, nós entregamos nossas preocupações, nossos medos, nossos sonhos, nossas famílias, nossa saúde, nosso futuro, e descansamos em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor é bom, e sabemos que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em ti. Em nome de Jesus. Amém. E se você acredita que Deus falou com você através desta oração, escreva nos comentários: Deus não se esqueceu de mim. E lembre-se, você encontrou esta oração por um motivo. Deus continua vendo você, continua ouvindo você e continua trabalhando na sua vida. Amém. Antes de começarmos esta oração, eu quero pedir que você pare por alguns instantes, respire fundo e ouça estas palavras com o coração aberto, porque eu acredito que existe uma razão pela qual você encontrou esta mensagem hoje. Talvez você estivesse apenas navegando, talvez estivesse procurando uma oração, talvez nem soubesse exatamente o que estava procurando, mas de alguma forma você chegou até aqui. E eu não acredito que isso seja coincidência, porque Deus tem uma maneira especial de alcançar as pessoas exatamente quando elas mais precisam. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você neste momento, talvez as pessoas vejam apenas o seu sorriso, mas não vejam suas preocupações, não vejam suas lágrimas, não vejam as batalhas que você trava em silêncio. Talvez você esteja carregando um peso tão grande que já não sabe mais como explicar. Talvez exista uma preocupação com um filho, talvez exista uma preocupação com sua saúde, talvez exista uma luta financeira, talvez exista uma resposta que você espera há muito tempo, ou talvez você esteja simplesmente cansado, cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de fingir que está tudo bem. E se esse é o seu caso, eu quero que você continue ouvindo, porque eu acredito que Deus quer falar exatamente ao seu coração hoje. Talvez você tenha se perguntado recentemente: Deus ainda está me ouvindo? Deus ainda vê o que estou passando? Deus se esqueceu de mim? Se essas perguntas passaram pelo seu coração, escute isto: Deus não se esqueceu de você, nem por um segundo. Ele viu cada lágrima, cada oração, cada madrugada difícil, cada momento em que você pensou em desistir, cada vez que você ficou sozinho tentando encontrar forças para continuar. Deus viu tudo, e talvez a razão pela qual você encontrou esta oração seja porque Ele quer lembrar você de uma verdade que a dor tentou fazer você esquecer. Você não está sozinho, você não foi abandonado, e sua história ainda não terminou. Talvez exista uma mãe ouvindo esta oração agora, uma mãe que está preocupada com um filho,
Uma mãe que ora todos os dias. Uma mãe que já fez a mesma oração centenas de vezes. Talvez você tenha chorado escondido. Talvez tenha pedido ajuda a Deus quando ninguém estava olhando. Talvez tenha sentido medo do futuro. Mas Deus quer lembrar você. Enquanto você orava, Ele estava ouvindo. Enquanto você esperava, Ele estava trabalhando. Enquanto você chorava, Ele estava cuidando. Porque existem lugares onde você não consegue chegar, mas Deus chega. Existem corações que você não consegue tocar, mas Deus toca. Existem situações que parecem impossíveis, mas Deus continua sendo especialista em impossíveis. Talvez exista um pai ouvindo esta oração. Um homem que carrega preocupações que ninguém vê, que tenta ser forte para a família, que trabalha duro, que luta diariamente, mas que ultimamente tem sentido um peso enorme dentro do coração. Talvez você esteja preocupado com as contas, com o trabalho, com o futuro, com algo que parece não ter solução. Mas Deus quer falar com você hoje. Você não está carregando esse peso sozinho. Ele vê seu esforço, Ele vê suas lágrimas escondidas, Ele vê suas preocupações silenciosas e Ele continua cuidando da sua vida. Talvez exista alguém ouvindo esta oração durante uma madrugada, sem conseguir dormir, pensando nos mesmos problemas, nas mesmas preocupações, nas mesmas respostas que ainda não chegaram. E quanto mais a noite avança, mais os pensamentos aumentam, mais o medo tenta dominar, mais a ansiedade tenta roubar sua paz. Mas Deus vê essa madrugada, Deus vê esse coração cansado, Deus vê esse travesseiro molhado de lágrimas, e hoje Ele quer lembrar você. Eu continuo aqui, eu continuo ouvindo, eu continuo trabalhando. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram momentos em que parecia que Deus estava em silêncio. José passou pela prisão. Ana passou anos chorando. Davi enfrentou perseguições. Jó enfrentou perdas que pareciam impossíveis de suportar. Mas em nenhum momento Deus abandonou essas pessoas. E Ele também não abandonou você. Talvez hoje você esteja olhando apenas para o problema, mas Deus está olhando para a solução. Talvez você esteja olhando para a demora, mas Deus está olhando para o momento certo. Talvez você esteja olhando para a dor, mas Deus está vendo o testemunho que nascerá dela. Porque aquilo que parece confusão para você continua sendo parte do plano de Deus. Vamos orar. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, com nossas dúvidas, com nossos medos, com nossas lágrimas, mas também com nossa esperança. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração. Conhece suas preocupações, conhece suas batalhas, conhece suas perguntas, conhece suas dores mais profundas e conhece os momentos em que ela sentiu vontade de desistir. Por isso eu peço, visita esse coração agora, abraça essa alma cansada, leva paz para essa mente preocupada, leva esperança para quem está desanimado, leva força para quem sente que não consegue mais continuar. Pai, lembra cada pessoa ouvindo esta oração de que ela não está sozinha. Lembra ela de que o Senhor continua presente, continua ouvindo, continua cuidando, continua abrindo caminhos, continua preparando respostas, continua sustentando aqueles que colocam sua confiança em Ti. Pai, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que tem roubado nossa paz. Entregamos nossos medos, nossas famílias, nossa saúde, nosso futuro, nossos sonhos e todas as respostas que ainda estamos esperando, porque sabemos que Tu és fiel, sabemos que Tu és bom e sabemos que nunca abandonas os Teus filhos. Hoje escolhemos confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem saber quando, porque acreditamos que o Senhor continua trabalhando. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair deste vídeo, se você acredita que Deus falou com você através desta oração, escreva nos comentários: Deus está falando comigo. E lembre-se, se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus conhece sua história, conhece sua dor, conhece suas orações e continua falando ao seu coração. Continue ouvindo, continue confiando, continue acreditando, porque Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos da sua vida. Se você está ouvindo esta oração agora, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Talvez você tenha aberto este vídeo porque está cansado, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de acreditar que algo vai mudar e ver os dias passarem sem resposta. Talvez exista uma oração que você tem feito há semanas, talvez há meses, talvez até há anos,
uma oração que só você e Deus conhecem, uma oração que carrega lágrimas, esperança, dor e expectativa. E se esse é o seu caso, antes de qualquer coisa, eu quero que você ouça estas palavras. Deus não se esqueceu de você. Ele não ignorou a sua oração. Ele não perdeu o controle da sua situação. E Ele não abandonou você, só porque você ainda não vê a resposta. Não significa que Deus não esteja trabalhando, só porque a porta ainda não se abriu. Não significa que ela permanecerá fechada, só porque o milagre ainda não aconteceu. Não significa que Ele não está a caminho, porque enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus prepara. Enquanto você confia, Deus move circunstâncias que você nem consegue enxergar. Por isso, antes de começarmos esta oração, guarde esta verdade no seu coração. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Vamos orar. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, não porque somos fortes, não porque temos todas as respostas, mas porque precisamos de Ti. Precisamos da Tua direção, precisamos da Tua paz, precisamos da Tua força e, acima de tudo, precisamos lembrar que o Senhor continua sendo Deus. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando esperamos, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece a história dela, conhece suas batalhas, conhece suas lágrimas, conhece os momentos em que ela sorriu por fora e chorou por dentro. Conhece os dias em que ela quase desistiu. Conhece as noites em que ela ficou acordada, preocupada. E conhece cada oração que foi feita em silêncio. Pai, neste momento eu peço que o Senhor visite cada coração, que a Tua presença alcance esta pessoa onde ela estiver, no quarto, no trabalho, no carro, em casa, ou em qualquer lugar onde ela esteja ouvindo esta oração, que ela sinta a Tua presença, que ela sinta a Tua paz, que ela sinta o Teu amor. Porque muitas vezes o que mais precisamos não é de uma resposta imediata, é da certeza de que o Senhor está conosco. Talvez alguém ouvindo esta oração esteja perdendo as forças. Talvez alguém esteja começando a pensar que nada vai mudar. Talvez alguém esteja prestes a desistir. Mas hoje, Pai, nós declaramos que a esperança será renovada, a fé será fortalecida e a confiança será restaurada, porque o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece parado, a Tua mão continua agindo. Pai, a Tua palavra nos conta a história de Bartimeu, um homem que precisava de um milagre, um homem que precisava de uma mudança impossível. E quando ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. As pessoas tentaram fazê-lo parar, tentaram silenciá-lo, tentaram convencê-lo a desistir. Mas ele continuou clamando, e foi justamente porque ele não desistiu que o milagre aconteceu. Pai, eu oro para que essa pessoa também não desista, que ela continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque o mesmo Jesus que parou para Bartimeu continua ouvindo aqueles que clamam hoje. Talvez alguém esteja precisando de um milagre financeiro. As contas aumentaram, as preocupações cresceram, as oportunidades parecem pequenas, mas o Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que abre portas, o Deus que faz surgir recursos onde parecia não existir nada. Pai, abre portas, cria oportunidades, traz provisão, mostra caminhos e surpreende esta pessoa com a Tua fidelidade. Talvez alguém esteja precisando de cura, uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Talvez existam feridas que ninguém consegue ver, mas o Senhor vê, o Senhor conhece e o Senhor é capaz de restaurar completamente. Toca onde existe dor, toca onde existe medo, toca onde existe sofrimento e derrama a Tua paz sobre cada coração. Talvez alguém esteja lutando pela sua família, talvez existam conflitos, distanciamentos, problemas que parecem sem solução. Mas, Pai, nós declaramos que nenhuma família está fora do alcance da Tua mão. Visita cada lar, restaura relacionamentos, cura feridas antigas, traz reconciliação e derrama amor onde existe dor.
Pai, também apresentamos diante de Ti os sonhos que parecem impossíveis, os projetos que ficaram pelo caminho, as promessas que ainda não se cumpriram, os planos que parecem distantes, porque sabemos que aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. E hoje nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem saber quando, nós confiamos. Porque a Tua palavra declara: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, planos de esperança, planos de futuro. E nós acreditamos nessa promessa. Pai, fortalece quem está cansado, levanta quem caiu, encoraja quem perdeu a esperança, renova quem está sem forças, e lembra cada pessoa ouvindo esta oração de que o Senhor ainda está escrevendo a história dela. E antes de terminarmos, eu quero que você respire fundo e pense por um momento. Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantas vezes Ele abriu portas? Quantas vezes Ele trouxe provisão? Quantas vezes Ele respondeu orações? Houve momentos em que parecia impossível, mas Deus fez. Houve momentos em que parecia o fim, mas Deus sustentou você. E o mesmo Deus que foi fiel ontem, continua fiel hoje e continuará fiel amanhã. Por isso não desista, não pare de acreditar, não pare de orar, não pare de confiar, porque o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Pai, obrigado por ouvir esta oração, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, nossos sonhos em Tuas mãos, nossos desafios em Tuas mãos, e escolhemos confiar em Ti, no poderoso nome de Jesus. Amém. E se você acredita que Deus está trabalhando na sua vida, escreva nos comentários: Amém, eu creio no meu milagre. Se você está ouvindo esta oração agora, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Talvez você tenha aberto este vídeo porque está cansado, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de acreditar que algo vai mudar e ver os dias passarem sem resposta. Talvez exista uma oração que você tem feito há semanas, talvez há meses, talvez até há anos, uma oração que só você e Deus conhecem, uma oração que carrega lágrimas, esperança, dor e expectativa. E se esse é o seu caso, antes de qualquer coisa, eu quero que você ouça estas palavras. Deus não se esqueceu de você. Ele não ignorou a sua oração. Ele não perdeu o controle da sua situação. E Ele não abandonou você, só porque você ainda não vê a resposta. Não significa que Deus não esteja trabalhando, só porque a porta ainda não se abriu. Não significa que ela permanecerá fechada, só porque o milagre ainda não aconteceu. Não significa que Ele não está a caminho, porque enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus prepara. Enquanto você confia, Deus move circunstâncias que você nem consegue enxergar. Por isso, antes de começarmos esta oração, guarde esta verdade no seu coração. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Vamos orar. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, não porque somos fortes, não porque temos todas as respostas, mas porque precisamos de Ti. Precisamos da Tua direção, precisamos da Tua paz, precisamos da Tua força e, acima de tudo, precisamos lembrar que o Senhor continua sendo Deus. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando esperamos, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece a história dela, conhece suas batalhas, conhece suas lágrimas, conhece os momentos em que ela sorriu por fora e chorou por dentro. Conhece os dias em que ela quase desistiu. Conhece as noites em que ela ficou acordada, preocupada. E conhece cada oração que foi feita em silêncio. Pai, neste momento eu peço que o Senhor visite cada coração, que a Tua presença alcance esta pessoa onde ela estiver, no quarto, no trabalho, no carro, em casa, ou em qualquer lugar onde ela esteja ouvindo esta oração. Que ela sinta a Tua presença, que ela sinta a Tua paz, que ela sinta o Teu amor. Porque muitas vezes o que mais precisamos não é de uma resposta imediata,
é da certeza de que o Senhor está conosco. Talvez alguém ouvindo esta oração esteja perdendo as forças. Talvez alguém esteja começando a pensar que nada vai mudar. Talvez alguém esteja prestes a desistir. Mas hoje, Pai, nós declaramos que a esperança será renovada, a fé será fortalecida e a confiança será restaurada, porque o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece parado, a tua mão continua agindo. Pai, a tua palavra nos conta a história de Bartimeu, um homem que precisava de um milagre, um homem que precisava de uma mudança impossível, e quando ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. As pessoas tentaram fazê-lo parar, tentaram silenciá-lo, tentaram convencê-lo a desistir, mas ele continuou clamando, e foi justamente porque ele não desistiu que o milagre aconteceu. Pai, eu oro para que essa pessoa também não desista, que ela continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque o mesmo Jesus que parou para Bartimeu continua ouvindo aqueles que clamam hoje. Talvez alguém esteja precisando de um milagre financeiro. As contas aumentaram, as preocupações cresceram, as oportunidades parecem pequenas, mas o Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que abre portas, o Deus que faz surgir recursos onde parecia não existir nada. Pai, abre portas, cria oportunidades, traz provisão, mostra caminhos e surpreende esta pessoa com a tua fidelidade. Talvez alguém esteja precisando de cura, uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Talvez existam feridas que ninguém consegue ver, mas o Senhor vê, o Senhor conhece e o Senhor é capaz de restaurar completamente. Toca onde existe dor, toca onde existe medo, toca onde existe sofrimento e derrama a tua paz sobre cada coração. Talvez alguém esteja lutando pela sua família, talvez existam conflitos, distanciamentos, problemas que parecem sem solução. Mas, Pai, nós declaramos que nenhuma família está fora do alcance da tua mão. Visita cada lar, restaura relacionamentos, cura feridas antigas, traz reconciliação e derrama amor onde existe dor. Pai, também apresentamos diante de Ti os sonhos que parecem impossíveis, os projetos que ficaram pelo caminho, as promessas que ainda não se cumpriram, os planos que parecem distantes, porque sabemos que aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. E hoje nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem saber quando, nós confiamos. Porque a Tua palavra declara: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, planos de esperança, planos de futuro. E nós acreditamos nessa promessa. Pai, fortalece quem está cansado, levanta quem caiu, encoraja quem perdeu a esperança, renova quem está sem forças, e lembra cada pessoa ouvindo esta oração de que o Senhor ainda está escrevendo a história dela. E antes de terminarmos, eu quero que você respire fundo e pense por um momento. Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantas vezes Ele abriu portas? Quantas vezes Ele trouxe provisão? Quantas vezes Ele respondeu orações? Houve momentos em que parecia impossível, mas Deus fez. Houve momentos em que parecia o fim, mas Deus sustentou você. E o mesmo Deus que foi fiel ontem, continua fiel hoje e continuará fiel amanhã. Por isso não desista, não pare de acreditar, não pare de orar, não pare de confiar, porque o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Pai, obrigado por ouvir esta oração, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, nossos sonhos em tuas mãos, nossos desafios em tuas mãos, e escolhemos confiar em ti, no poderoso nome de Jesus. Amém. Talvez exista uma pergunta no seu coração, uma pergunta que você tem feito a Deus repetidamente. Talvez você esteja esperando uma resposta, esperando uma direção, esperando uma oportunidade, esperando uma cura, esperando uma mudança, ou talvez você esteja simplesmente esperando um milagre. E se formos sinceros,
Esperar não é fácil. Existem dias em que a nossa fé parece forte, mas também existem dias em que o silêncio parece pesado. Dias em que nos perguntamos se Deus realmente ouviu nossa oração. Dias em que começamos a nos perguntar se alguma coisa está mudando. Se esse é o seu caso hoje, eu quero que você ouça estas palavras. Deus ouviu cada oração, cada lágrima, cada pedido, cada clamor. Nada passou despercebido diante dele. Nada. Porque o Deus que conhece o número das estrelas também conhece o número das lágrimas que você derramou. E o mesmo Deus que conhece o seu nome conhece a batalha que você está enfrentando agora. Talvez ninguém compreenda totalmente o que você está vivendo, mas Deus compreende. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega, mas Deus sabe. Talvez ninguém veja a luta que acontece dentro do seu coração, mas Deus vê. E hoje eu acredito que Ele quer lembrar você de algo. O silêncio não significa abandono, a espera não significa esquecimento, e o atraso não significa negação. Muitas vezes Deus está trabalhando justamente quando pensamos que nada está acontecendo. Muitas vezes Ele está preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida agora. Porque Deus não trabalha apenas no destino. Ele trabalha no processo, Ele trabalha no caminho, Ele trabalha na preparação, Ele trabalha em nós enquanto prepara aquilo que estamos pedindo. Por isso, não desista. Não desista de acreditar. Não desista de orar. Não desista de confiar. Porque o Deus que começou a boa obra na sua vida ainda está trabalhando. E o seu milagre pode estar muito mais próximo do que você imagina. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Pai amado, neste momento nós nos aproximamos da Tua presença, não porque merecemos, mas porque precisamos de Ti. Precisamos da Tua paz, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua força, precisamos da Tua presença. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração, conhece suas preocupações, conhece suas dúvidas, conhece seus medos, conhece seus sonhos, conhece suas lutas e conhece aquilo que ela está esperando receber de ti. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de acreditar que as coisas vão mudar. Mas hoje eu peço que o Senhor renove as forças dessa pessoa, renove sua esperança, renove sua fé, renove sua confiança, porque a Tua palavra declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E hoje nós escolhemos esperar em Ti, não nas circunstâncias, não nos sentimentos, não no que vemos, mas no Senhor, porque Tu és fiel. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração que esteja enfrentando uma situação impossível, uma situação que parece grande demais, difícil demais, complicada demais. Mas nós sabemos que não existe nada impossível para Deus. Não existe porta que o Senhor não possa abrir. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Não existe milagre que o Senhor não possa realizar. Por isso, nós colocamos diante de Ti todas as impossibilidades, tudo aquilo que parece não ter solução, tudo aquilo que parece não ter saída, tudo aquilo que parece além das nossas forças. E declaramos que o nosso Deus continua sendo o Deus dos milagres. Talvez alguém esteja esperando uma resposta financeira. As contas aumentaram, as preocupações cresceram e o medo tenta dominar o coração. Mas, Pai, mostra mais uma vez que o Senhor continua sendo o provedor. Abre portas, cria oportunidades, dá sabedoria, dá direção e surpreende esta pessoa com a Tua fidelidade. Talvez alguém esteja esperando uma resposta para a sua saúde. Talvez exista uma luta acontecendo neste momento, uma dor, um diagnóstico, uma preocupação. Mas nós declaramos que o Senhor continua sendo o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que fortalece, e pedimos que a Tua mão poderosa toque cada vida agora. Talvez alguém esteja lutando por sua família, orando por um filho, orando por um casamento, orando por alguém que se afastou. Pai, visita cada lar representado nesta oração, leva paz onde existe conflito, leva restauração onde existe divisão, leva amor onde existe dor, e faz aquilo que somente o Senhor pode fazer.
porque não existe coração distante demais para ti, não existe relacionamento quebrado demais para ti, não existe situação impossível demais para ti. E enquanto continuamos nesta oração, eu acredito que alguém precisa ouvir isso. Você não chegou até aqui sozinho. Olhe para trás por um instante. Lembre-se de tudo que Deus já fez. Lembre-se das portas que Ele abriu, dos livramentos que Ele deu, das respostas que chegaram, das vezes em que você pensou que não conseguiria continuar. E mesmo assim, Deus sustentou você. O mesmo Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje e continuará sendo fiel amanhã. Por isso, não permita que o problema atual faça você esquecer os milagres do passado, porque a fidelidade de Deus não mudou e ela não mudará. Continue acreditando, continue caminhando, continue orando, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E enquanto continuamos nesta oração, eu acredito que existe alguém ouvindo estas palavras que está começando a perder a esperança. Talvez você tenha orado tantas vezes que já não sabe mais o que dizer. Talvez você tenha esperado por tanto tempo que começou a acreditar que nada vai acontecer. Talvez você tenha visto outras pessoas receberem respostas enquanto você continua esperando. Se esse é o seu caso, eu quero que você se lembre de Bartimeu. Aquele homem estava sentado à beira do caminho, sem respostas, sem mudanças, sem perspectivas. Mas havia uma coisa que ele ainda possuía: fé. Quando ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. E quanto mais tentavam fazê-lo parar, mais alto ele clamava. Quanto mais as pessoas diziam para desistir, mais ele acreditava. E foi justamente naquele momento que tudo mudou. Jesus parou. Jesus ouviu. Jesus respondeu. Pense nisso. O milagre de Bartimeu não começou quando ele recuperou a visão. O milagre começou quando ele decidiu não desistir. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja falando com alguém hoje. Não desista. Não pare de acreditar. Não pare de orar. Não pare de confiar. Porque você não sabe o quão perto está daquilo que Deus preparou. Você não sabe o quão próximo está da resposta. Você não sabe o quão próximo está do testemunho que um dia contará. Pai, hoje nós escolhemos continuar acreditando, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece demorado. Nós escolhemos confiar em Ti, porque a Tua palavra declara em Salmos 27:14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E hoje nós fazemos exatamente isso. Esperamos em Ti, esperamos no Teu tempo, esperamos na Tua fidelidade, esperamos nas Tuas promessas. Pai, fortalece aqueles que estão cansados de esperar. Fortalece aqueles que estão desanimados. Fortalece aqueles que sentem que já não possuem forças para continuar. Que a esperança seja renovada, que a fé seja renovada, que a confiança seja renovada, porque o Senhor continua trabalhando. Talvez não da forma que imaginamos, talvez não no tempo que desejamos, mas certamente da maneira perfeita. Pai, ajuda-nos a confiar quando não entendemos. Ajuda-nos a descansar quando estamos preocupados. Ajuda-nos a acreditar quando tudo parece impossível, porque o Senhor nunca falhou, nunca abandonou os seus filhos, nunca deixou de cumprir uma promessa e não começará agora. Enquanto oramos, eu quero falar diretamente com quem está ouvindo. Talvez você esteja olhando para uma situação que parece impossível. Talvez os números não fazem sentido. Talvez os médicos disseram algo que trouxe medo. Talvez as portas continuam fechadas. Talvez as circunstâncias parecem dizer que não existe saída. Mas eu quero lembrar você de algo. As circunstâncias não têm a palavra final. Deus tem. Os diagnósticos não têm a palavra final. Deus tem. Os problemas não têm a palavra final. Deus tem. E quando Deus fala, tudo pode mudar. Uma porta pode se abrir. Uma oportunidade pode surgir. Uma restauração pode acontecer. Uma cura pode chegar. Uma resposta pode aparecer. Porque nada é impossível para o Senhor. Nada. Absolutamente nada. Por isso continue acreditando. Continue caminhando. Continue confiando, porque Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos da sua história. Antes de encerrarmos esta oração, eu quero que você imagine algo.
Imagine o dia em que essa resposta chegar. Imagine o dia em que aquilo que hoje é motivo de preocupação se tornará motivo de gratidão. Imagine o dia em que você olhar para trás e perceber que Deus estava trabalhando o tempo todo, porque esse dia vai chegar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas chegará no tempo perfeito de Deus. E quando chegar, você perceberá que nenhuma oração foi desperdiçada, nenhuma lágrima foi ignorada, nenhum momento de espera foi em vão. Tudo teve propósito, tudo teve significado, tudo fez parte daquilo que Deus estava construindo. Pai, antes de terminarmos, nós entregamos completamente o nosso futuro em Tuas mãos. Os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos medos, as nossas preocupações e as respostas que ainda estamos esperando. Nós escolhemos confiar, não porque entendemos tudo, mas porque conhecemos aquele que controla tudo. Nós escolhemos acreditar, não porque vemos a resposta, mas porque sabemos que o Senhor é fiel. Nós escolhemos continuar, porque sabemos que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. E agora, juntos, vamos declarar estas palavras com fé. Eu declaro que Deus está trabalhando na minha vida. Eu declaro que Deus está abrindo portas. Eu declaro que Deus está preparando o meu milagre. Eu declaro que a minha esperança será renovada. Eu declaro que não vou desistir. Eu declaro que o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu declaro que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Eu declaro que aquilo que parece impossível será possível para Deus. Eu declaro que a minha fé é maior do que os meus medos. Eu declaro que a minha confiança está no Senhor. Eu declaro que o meu milagre está chegando. Eu declaro que Deus é fiel. E eu declaro que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pai, obrigado por ouvir esta oração. Obrigado por cada pessoa que permaneceu até este momento. Obrigado porque o Senhor conhece cada necessidade. Obrigado porque o Senhor conhece cada batalha. Obrigado porque o Senhor continua sendo o Deus dos milagres. Ao terminarmos esta oração, nós escolhemos sair daqui diferentes, mais fortes, mais confiantes, mais esperançosos, mais cheios de fé, sabendo que o Senhor continua trabalhando, sabendo que o Senhor continua guiando, sabendo que o Senhor continua preparando algo maior do que podemos imaginar. E se alguém ouvir esta oração e sentir vontade de desistir, lembra essa pessoa de que o Senhor ainda não terminou a obra que começou. Lembra essa pessoa de que existe esperança. Lembra essa pessoa de que o milagre pode estar muito mais perto do que ela imagina. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e descansamos na Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você pare por um instante, respire fundo e ouça estas palavras como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração, porque eu acredito que alguém precisava ouvir exatamente esta mensagem hoje. Talvez você tenha feito uma oração há muito tempo, uma oração que ninguém conhece, uma oração feita entre lágrimas, uma oração feita em silêncio, uma oração que você repetiu tantas vezes que já perdeu a conta. Talvez você tenha pedido por um milagre, talvez tenha pedido por cura, talvez tenha pedido por uma porta aberta, talvez tenha pedido por uma resposta para algo que parece impossível. E se formos sinceros, existem momentos em que esperar dói. Dói continuar acreditando quando nada parece mudar. Dói continuar orando quando o céu parece silencioso. Dói continuar esperando quando o coração está cansado. Talvez você esteja exatamente nesse lugar hoje. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de ser forte, cansado de fingir que está tudo bem. Porque existem batalhas que ninguém vê, existem lágrimas que ninguém conhece, existem preocupações que só Deus sabe. Talvez exista uma mãe ouvindo esta oração, uma mãe que todos os dias dobra os joelhos pelo filho, uma mãe que ora, que chora, que acredita, mas que às vezes sente o coração apertado ao ver tudo demorando tanto. Talvez exista um pai ouvindo esta oração, um homem que carrega o peso da responsabilidade, que trabalha duro, que luta diariamente, mas que ultimamente tem se perguntado: meu Deus, quando a resposta vai chegar?
Talvez exista alguém ouvindo esta oração durante uma madrugada, sem conseguir dormir, pensando na mesma situação, no mesmo problema, na mesma preocupação, na mesma oração que parece não ter sido respondida. E se esse é você, eu quero que você ouça algo que pode mudar a forma como você está enxergando este momento. Só porque você não vê a resposta, não significa que Deus não está respondendo. Só porque você não vê movimento, não significa que Deus não está trabalhando. Só porque você não entende o processo, não significa que Deus perdeu o controle. Porque enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus prepara. Enquanto você chora, Deus move circunstâncias que você ainda não consegue enxergar. E talvez neste exato momento exista algo acontecendo nos bastidores da sua vida. Algo que você não vê, algo que você não entende, mas algo que Deus está preparando. Porque o Deus que ouviu sua oração continua agindo. E eu acredito que alguém precisa ouvir isto hoje. O que você pediu a Deus está chegando. Talvez não da forma que você imaginou. Talvez não no tempo que você queria, mas no tempo perfeito dele. Porque Deus nunca chega atrasado. Nunca. Vamos falar com ele agora. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença, com fé, com esperança, mas também com nossas dúvidas e preocupações. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração. Conhece aquilo que ela pediu. Conhece aquilo que ela espera. Conhece as lágrimas que ela derramou. Conhece os momentos em que ela quase desistiu. E conhece as vezes em que ela perguntou: Senhor, será que minha oração chegou até ti? Pai, hoje eu peço que o Senhor fortaleça cada coração, porque existem pessoas cansadas, pessoas machucadas, pessoas desanimadas, pessoas que continuam acreditando, mas que precisam de forças para continuar esperando. Renova essas forças agora, renova essa fé agora, renova essa esperança agora. Pai, para aquele que espera uma porta se abrir, abre caminhos, mostra direções, cria oportunidades. Para aquele que espera por cura, derrama paz, derrama força, derrama consolo. Para aquele que espera pela restauração da família, visita esse lar, toca esses corações e faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Para aquela mãe que chora por um filho, abraça esse coração. Para aquele pai preocupado com o futuro, leva descanso. Para aquela pessoa que se sente sozinha, leva a tua presença. Pai, nós declaramos hoje que não vamos desistir. Não vamos abandonar nossa fé. Não vamos permitir que o medo fale mais alto do que as tuas promessas, porque o Senhor continua sendo o Deus dos milagres, o Deus das respostas, o Deus que transforma lágrimas em testemunhos. Enquanto continuamos nesta oração, eu acredito que Deus quer lembrar você de algo. Você já venceu batalhas antes. Você já passou por momentos difíceis antes. Você já viu Deus agir antes. E o mesmo Deus que cuidou de você ontem continua cuidando hoje. Por isso, continue confiando, continue orando, continue acreditando, porque aquilo que você colocou diante de Deus não foi esquecido. Sua oração foi ouvida, seu clamor foi recebido, suas lágrimas foram vistas, e o que você pediu a Deus está mais perto do que imagina. Pai, obrigado porque o Senhor continua trabalhando. Obrigado porque o Senhor continua ouvindo. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Nós entregamos nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e aquilo que estamos esperando receber, e escolhemos confiar, porque sabemos que o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Amém. E enquanto continuamos nesta oração, eu acredito que existe alguém ouvindo estas palavras que está começando a perder as forças. Não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque a espera foi longa demais. Você continuou orando, continuou confiando, continuou entregando tudo nas mãos do Senhor. Mas existem dias em que o coração fica cansado, dias em que você olha para a situação e não consegue enxergar nenhuma mudança, dias em que parece que todos estão avançando enquanto você continua esperando. E talvez seja exatamente aí que o inimigo tenta atacar, tentando convencer você de que nada vai acontecer.
tentando convencer você de que Deus se esqueceu, tentando convencer você de que sua oração não fez diferença. Mas hoje eu quero que você rejeite essa mentira, porque Deus não trabalha apenas quando você vê. Deus trabalha quando você não vê também. Na verdade, algumas das maiores respostas de Deus começam nos bastidores, longe dos nossos olhos, longe da nossa compreensão. José não sabia que Deus estava preparando um palácio enquanto ele estava em uma prisão. Davi não sabia que Deus estava preparando um trono enquanto ele cuidava de ovelhas. Ana não sabia que Deus estava preparando Samuel enquanto ela chorava no templo. E talvez você também não consiga enxergar o que Deus está preparando. Mas isso não significa que ele parou de agir. Pai amado, eu oro por aqueles que estão cansados de esperar, aqueles que estão lutando contra o desânimo, aqueles que sentem que suas forças estão acabando. Renova essas vidas agora, renova sua esperança, renova sua confiança, renova sua fé, que elas consigam lembrar que o Senhor continua sendo o Deus que abre caminhos onde não existe caminho, o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos, o Deus que faz aquilo que ninguém acredita ser possível. Pai, ajuda-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece parado, porque o Senhor continua trabalhando, continua preparando, continua movendo circunstâncias, continua abrindo portas e continua escrevendo capítulos que ainda não conseguimos enxergar. E eu acredito que existe alguém ouvindo esta oração que precisa ouvir isto. Você já chorou o suficiente, você já sofreu o suficiente, você já carregou peso demais sozinho. Agora entregue isso para Deus. Pare de tentar resolver sozinho aquilo que somente Deus pode resolver. Pare de carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. Porque existem batalhas que pertencem ao Senhor. Existem portas que somente Deus pode abrir. Existem respostas que somente Deus pode trazer. E talvez o maior milagre que Deus quer fazer hoje não seja mudar imediatamente a situação. Talvez o maior milagre seja devolver a paz ao seu coração enquanto você espera. Porque quando Deus traz paz em meio à tempestade, você para de viver dominado pelo medo. Você para de viver dominado pela ansiedade. Você para de viver dominado pela preocupação. E começa a descansar sabendo que Deus está no controle. Pai amado, toma nas tuas mãos cada preocupação, cada medo, cada lágrima, cada situação impossível, cada oração que ainda não foi respondida, e transforma tudo isso em testemunho. Que a pessoa que está ouvindo esta oração hoje possa voltar aqui um dia e dizer: eu esperei, eu chorei, eu quase desisti, mas Deus respondeu. Porque nós acreditamos que o Senhor continua sendo o Deus das respostas, o Deus dos milagres, o Deus das portas abertas, o Deus dos recomeços, e o Deus que nunca abandona os seus filhos. Por isso hoje nós declaramos: mesmo sem ver, eu vou confiar. Mesmo sem entender, eu vou acreditar. Mesmo sem saber quando, eu vou esperar. Porque o Deus que ouviu minha oração continua trabalhando. E aquilo que eu pedi a Deus está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Talvez Deus tenha trazido você até aqui porque existe algo que Ele quer que você lembre. Uma verdade que a dor tentou fazer você esquecer. Uma verdade que as preocupações tentaram esconder. Uma verdade que talvez você precise ouvir mais do que imagina neste momento. Deus continua vendo suas lágrimas. Sim, aquelas lágrimas que ninguém viu. Aquelas lágrimas que você enxugou sozinho. Aquelas lágrimas derramadas durante a madrugada, quando todos estavam dormindo. Aquelas lágrimas que caíram enquanto você olhava para o teto sem conseguir encontrar respostas. Talvez as pessoas ao seu redor não saibam o que você está enfrentando. Talvez elas vejam apenas o seu sorriso, mas não vejam o peso que você carrega. Não vejam a preocupação que aperta o seu coração. Não vejam os pensamentos que tiram o seu sono. Talvez exista uma preocupação com um filho. Talvez exista uma preocupação com uma filha. Talvez exista alguém da sua família que você ama profundamente e por quem tem orado todos os dias. Talvez exista uma enfermidade, uma luta financeira,
uma porta que não se abre, uma resposta que não chega. Ou talvez exista apenas um cansaço tão profundo que você nem consegue explicar. Porque existem dores que não podem ser colocadas em palavras. Existem preocupações que só Deus conhece. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você tenha chegado em um ponto em que continua acreditando, mas já não possui a mesma força de antes. Continua orando, mas já não sabe mais o que dizer. Continua esperando, mas já não sabe por quanto tempo conseguirá esperar. Se esse é o seu caso, eu quero que você permaneça comigo, porque eu acredito que Deus quer falar profundamente ao seu coração hoje. E a primeira coisa que Ele quer lembrar você é esta: você não foi esquecido, você não foi abandonado, você não está sozinho, porque o mesmo Deus que vê as estrelas no céu continua vendo cada lágrima que escorre dos seus olhos. O mesmo Deus que sustenta o universo continua sustentando você. E mesmo que ninguém compreenda completamente o que você está sentindo, Deus compreende. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. A Bíblia diz no Salmo 56: Tu contas os passos que dei na minha aflição, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Que promessa poderosa! Deus não ignora suas lágrimas, Deus não despreza sua dor, Deus não fecha os olhos para o seu sofrimento. Cada lágrima tem sido vista, cada oração tem sido ouvida, cada noite difícil tem sido observada pelo Senhor, e talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas Deus continua trabalhando. Mesmo em silêncio, mesmo nos bastidores, mesmo quando você não consegue perceber. Vamos falar com Ele agora. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, não porque somos fortes, mas porque precisamos de Ti. Precisamos da Tua paz, precisamos do Teu consolo, precisamos da Tua esperança e, acima de tudo, precisamos sentir que o Senhor continua conosco. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração, conhece sua história, conhece suas lutas, conhece seus medos, conhece suas preocupações, conhece as lágrimas derramadas em silêncio, conhece os momentos em que ela se sentiu sozinha, conhece os momentos em que ela achou que não conseguiria continuar. E hoje eu peço que o Senhor visite profundamente cada coração, que a Tua presença alcance aqueles que estão sofrendo, que a Tua paz alcance aqueles que estão aflitos, que a Tua força alcance aqueles que estão cansados. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que estão preocupadas com seus filhos, pessoas que oram todos os dias pela proteção da sua família, pessoas que carregam preocupações que ninguém imagina. Eu peço que o Senhor fortaleça esses corações, que o Senhor traga paz para essas mentes e que o Senhor lembre cada uma delas de que os seus filhos estão nas Tuas mãos. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que estão lutando financeiramente, pessoas que trabalham duro, pessoas que fazem o melhor que podem, mas ainda assim carregam preocupações sobre o amanhã. Abre portas, mostra caminhos, cria oportunidades e derrama provisão sobre essas vidas. Pai, existem pessoas que estão esperando uma resposta, talvez há semanas, talvez há meses, talvez há anos. E o silêncio tem sido difícil, a espera tem sido dolorosa, mas hoje nós pedimos que o Senhor renove a esperança delas, que o Senhor fortaleça sua fé e que elas consigam continuar confiando mesmo sem enxergar tudo, porque o Senhor continua trabalhando, continua preparando, continua movendo circunstâncias, continua guiando cada detalhe e continua escrevendo uma história que ainda não terminou. Pai, ajuda-nos a lembrar que o atraso não significa abandono, a espera não significa esquecimento e o silêncio não significa ausência, porque o Senhor continua presente, continua cuidando, continua protegendo, continua ouvindo, continua vendo cada lágrima e continua transformando dor em testemunho. Por isso hoje nós escolhemos confiar, escolhemos acreditar, escolhemos descansar em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem saber quando, porque sabemos que o Senhor é fiel e nunca abandona aqueles que colocam sua esperança em Ti. Antes de terminar esta oração,
Eu quero que você faça uma coisa. Por alguns segundos, esqueça os problemas, esqueça as preocupações, esqueça aquilo que está tirando sua paz. E lembre-se de uma única verdade. Você chegou até aqui. Talvez tenha sido mais difícil do que as pessoas imaginam. Talvez tenha havido noites em que você pensou que não conseguiria continuar. Talvez tenha havido momentos em que você chorou sozinho, momentos em que ninguém viu sua dor, mas Deus viu. Ele viu cada lágrima, cada oração, cada madrugada, cada batalha silenciosa. E se você chegou até este momento da oração, eu acredito que não foi por acaso, porque Deus quer lembrar você de que Ele ainda está escrevendo a sua história, e a sua história ainda não terminou. Por isso, antes de sair deste vídeo, eu quero fazer um pequeno ato de fé com você. Se você acredita que Deus continua vendo suas lágrimas, se você acredita que Ele continua ouvindo suas orações, e se você acredita que a sua resposta chegará no tempo certo, escreva nos comentários: Deus não se esqueceu de mim. Eu quero ver essa declaração de fé enchendo os comentários, porque muitas vezes aquilo que escrevemos com fé hoje se torna o testemunho que contaremos amanhã. E se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também esteja precisando de força, esperança e conforto. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus fortaleça o seu coração e que você nunca se esqueça: as lágrimas que ninguém viu foram vistas por Deus e Ele continua trabalhando em seu favor. Amém.